Oi, aluno do nono ano, espero que você esteja bem. Nós vamos estar dando início agora a mais uma aula sobre os átomos. Nós vimos anteriormente todos os modelos atômicos, como essa configuração de átomo se estabeleceu, e agora vamos estar aprendendo mais um pouquinho sobre toda a estrutura do átomo. Então acompanhe aí comigo nos slides essa estrutura para a gente entender um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho as partículas subatômicas no desenho do átomo mais moderno, que é o modelo atômico atual proposto por Bohr. Então, na parte do núcleo, eu tenho prótons e nêutrons, certo? E ao redor desse núcleo, girando e saltando entre as camadas, eu tenho os elétrons. Então, aqui, ó, esses pontinhos azuis são todos elétrons, tem muitos mais deles aqui ao redor, e eles ficam saltando entre essas camadas aqui, ó, que são os orbitais. Lembrando que é esse salto que permite a liberação de energia, ok? O átomo, gente, ele vai ter valores. Então, na verdade, nós vamos atribuir valores a essas partículas. São números atômicos, números de prótons, números de elétrons e números de nêutrons. E a gente vai conseguir calcular o tamanho desse átomo através do número e também saber a potência que ele tem, a quantidade de energia que ele pode guardar, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com o número atômico. O número atômico ele é representado pela letra Z, ok? E ele está indicando a quantidade de prótons que existe nesse átomo. Então, o número atômico indicado pela letra Z vai demonstrar, a quantidade de prótons desse elemento, desse átomo que está sendo estudado. Então, aqui o meu X será um elemento químico qualquer, certo? Pode ser cálcio, sódio, magnésio, enfim, um elemento químico qualquer. E a letrinha Z vai representar o número de prótons dele. Guardem bem isso. Vamos aqui seguindo. Número de massa, ele é representado pela letra A. O número de massa, ele vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Sabendo disso, eu tenho a formação de uma fórmula para a química, O número de massa vai ser igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. É dessa forma aqui que eu consigo calcular a massa de um átomo. Ok? Então, esses valores sempre vão ficar representados no elemento químico. De que maneira? O número de massa aqui, ó, o X representa o elemento químico, certo? O número de massa vai ficar na parte de cima do elemento químico e o número de prótons vai ficar na parte de baixo, ok? O número de prótons também pode ser chamado de número atômico. Não esqueçam aí desse detalhe. Vamos seguir com mais informações? Chegamos aí ao elemento químico. Então, quando eu falo elemento químico, eu estou me referindo aos átomos que possuem uma característica muito parecida. Então, quando eu tenho a reunião de vários átomos com características parecidas, obviamente eu tenho ali um elemento químico específico, porque só ele tem essas características, só ele reúne esse mesmo número de massa, só ele reúne esse mesmo número de prótons, e a gente vai ver mais lá na frente que só ele reúne também o mesmo número de elétrons. E aqui eu tenho o símbolo para vocês. Ó, elemento químico que está sendo representado pela letra X, número de massa, número de prótons, ou número atômico, e aqui a carga elétrica que vai representar também um valor para ele, ok? Então, assim eu começo a montar a estrutura do meu elemento químico. Vamos seguir? Vamos entender um pouquinho agora as semelhanças atômicas. Prestem bastante atenção, porque vocês vão precisar muito dessa informação lá na frente. O ensino médio está logo ali. E essa matéria, costuma confundir bastante, mas vocês vão ver que não tem dificuldade nenhuma, é só a gente ter um pouquinho de atenção. Em relação a essas semelhanças atômicas, os átomos podem ser isótopos, isóbaros, isótonos ou isoeletrônicos. Vamos ver a diferença entre esses quatro termos? Bem fácil aí pra gente. Quem é isótopo? Isótopo é aquele átomo que tem o mesmo número atômico, ou seja, o Z é igual. Porém, quando eu for olhar o número de massa, vai ser diferente. Coloquei aqui um exemplo para vocês. Vamos analisar aqui
todos esses 3 carbonos. Vamos lá? Então, aqui, esses números que estão em cima, 12, 13, 14, são representações de números de massa. Eles são diferentes, não são? Com certeza. Esses números que estão aqui embaixo são representações dos números atômicos, ou número de próton ou número de elétron. Lembre que esse termo é igual para todos eles. São os mesmos. 6 no primeiro, no segundo e no terceiro. Então, número de massa diferente, número atômico igual. Esse grupo aqui é um grupo de isótopo. Vamos para o segundo. Analisando agora o oxigênio. Número de massa, todos diferentes. Números de próton, no número atômico, né? Todos iguais. Isótopo também. Vamos analisar aqui agora o potássio. Número de massa, todo diferente. Número atômico, todo igual. Isótopo também. Então, guarda isso que não vai ter dificuldade aí para os próximos exercícios e avaliações. Ok? Vamos agora ver o outro. Isóbaro. Quem é isóbaro? Agora a gente vai ter que ter atenção um pouquinho diferente, porque o isóbaro ele vai apresentar o mesmo número de massa. Então, o número de massa dessa vez vai ser igual. E o número atômico, aquele número que fica embaixo, vai ser diferente. Então, aqui, ó, número de massa igual no cálcio e no argônio. E o número de próton ou número atômico diferente. Olha aqui. Como é que a gente descobre isso, professor? Para saber essa informação, eu tenho que saber aplicar a fórmula. Então, eu vou pegar aqui, aplicando a minha fórmula. Lembra que o número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. Eu vou pegar os valores que estão atribuídos aqui em cima. No meu número de massa, eu sei que é 40. Substituir aqui na letrinha A. Meu número de prótons ou número atômico é 20. Substituir aqui na letrinha Z. Basta eu descobrir o número de nêutrons. Então, fazendo a subtração aqui, 40 menos 20, eu tenho 20. Descobri aqui também. Agora, com o argônio, eu vou fazer a mesma coisa. Número de massa é 40, que eu tenho aqui. Número atômico é 18. Número de nêutrons é o que eu quero descobrir. 40 menos 18, 22. Outra informação que eu tenho aqui, o meu número de nêutrons também é diferente no isóbaro, tá? Então, outro detalhe aí que é muito importante eu estar identificando. Vamos aí ao próximo elemento para a gente descobrir qual é a característica. Isótono. O isótono, ele vai apresentar o mesmo número de nêutron. Porém, o número atômico e o número de massa vai ser diferente. Mais uma vez, eu tenho que saber aplicar aqui a fórmula. Ela é bem fácil, bem simples de se aplicar. Basta a gente ter atenção para não confundir. Então, a fórmula vai ser sempre a mesma. O número de massa é igual ao número atômico mais o número de nêutrons. O número de massa é sempre o que fica em cima, tá? 26 para essa situação aqui do magnésio. Número atômico vai ser sempre o que está embaixo, 12 aqui para essa situação. 26 menos 12, 14. Então, eu fiz a continha aqui de subtração, bem fácil, 14 aqui meu número de nêutron. Agora, no silício, vou verificar aqui, mesma fórmula, gente. Número de massa 28 é o número de cima, número de próton, número atômico 14 é o que está embaixo. Vou fazer a continha, 28 menos 14. Número de nêutrons, 14. Então, aqui, ó, número de nêutrons iguais. Então, esses dois elementos aqui, para a minha situação, eu classifico como isótono. Tá bom? Então, já sei diferenciar aí os três. Isótopo, isóbaro e isótono. Vamos ao último, vamos aprender a diferenciar ele? Isoeletrônico. Lembra que eletrônico, nos faz lembrar, né, de elétrons. Então, o isoeletrônico vai apresentar a mesma quantidade de elétrons. Olha aqui, ó. Para essa situação... nesse caso aqui, o sódio, ele tem 11 elétrons, 23 número de massa. O
oxigênio, nessa situação, ele está com 16 número de massa e tem 8 elétrons. Só que esses valores aqui em cima, ó, esse mais indica que o sódio, na verdade, está perdendo um elétron. Na química, o sinal positivo indica que o elemento perde alguma coisa e o sinal negativo indica que o elemento ganha alguma coisa. Então, aqui eu tenho esse oxigênio ganhando 2 elétrons. Se esse aqui ele está perdendo 1, ele tem 10. Se esse aqui está ganhando 2, ele também tem 10. Concordam comigo? E esse aqui ele está estável, né? Não acontece nada de diferente com ele. Ele também tem um número de 10 elétrons. Então, concordam comigo que todos eles têm o mesmo valor de elétron, um valor igual a 10. Então, eles são isoeletrônicos, tá? Então, esse é o conceito para o termo isoeletrônico. Átomo, nêutron, é uma representação, né, do átomo que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, isso é uma dica aí que vai valer para vocês, tanto no nono ano quanto no ensino médio. O número de próton é igual ao número de elétron, que é igual ao número atômico, ou seja, P é igual a E, que é igual a Z. Repetindo, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Dica aí para a vida toda na química, porque sabendo disso, vocês conseguem aplicar aquela fórmula de olhos fechados, tá? Mais uma informação aí sobre átomos. Vamos aprender a diferenciar o que é cátion e o que é ânion. Tá bem relacionado com o sinalzinho de mais e o sinalzinho de menos. Então, vamos ver aqui o que é o cátion. O átomo tem a capacidade de ganhar ou perder elétron. Toda vez que ele está ganhando, ele se torna um íon positivo. Se ele está perdendo, um íon negativo. Nesse caso aqui, ó, ele está ganhando. Lembra que o sinal é de negativo, certo? Mas o que significa que esse átomo vai ganhar alguma coisa. Nesse caso aqui, o átomo perde elétrons. Olha aqui o exemplo. Esse elemento aqui, o sódio, está com um sinalzinho de mais. Então, ele está perdendo um elétron. E o alumínio está com um sinalzinho de 3 mais. Ele está perdendo 3 elétrons. Tá? Então, essa é a representação do cátion. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho os átomos representados na eletrosfera, né? O núcleo, e ao redor eu tenho os orbitais. Nesses orbitais eu vou fazer, quando eu quiser representar no caderno, né? Eu vou fazer a representação dos pontinhos. Esses pontinhos são os elétrons saltando entre as camadas. Então, por exemplo, deixa eu pegar outro slide aqui. Eu quero representar o sódio com 11 elétrons. Eu venho aqui, coloco o núcleo com prótons e nêutrons e distribuo 11 elétrons nos orbitais. Lembrando que cada camada tem uma quantidade de elétrons específica, mas isso a gente vai ver na próxima aula, tá? Sequência aqui de estrutura do átomo. O ânion. O ânion vai ser quando o átomo ganha elétron. Então, átomo perde elétron, cátion. Átomo ganha elétron, ele é um ânion. Então, aqui eu tenho 2 exemplos também de ânions. O flúor com sinalzinho de menos. Aqui, flúor e sinalzinho de menos. Ele está ganhando um elétron. Quando está só um sinalzinho de menos aqui, quer dizer que ele está ganhando 1. E o oxigênio, isso mesmo, com 2 menos, ele está ganhando 2 elétrons. Ok, gente? Então, são essas informações muito importantes sobre a estrutura do átomo. Eu sugiro vocês a pegarem esses detalhes, né? Anotarem essas dicas no caderno, porque fica muito mais fácil para a gente decorar, para a gente guardar. Porque no momento de exercício, se a gente já tiver isso na mente, ao ler a questão, vai ficar muito mais fácil resolver e vocês não vão precisar recorrer às outras fontes de pesquisa, né, para poder lembrar disso tudo. Então, quanto mais vocês anotarem, quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês fizerem exercícios, muito melhor, tá bom? Continuando aí a estrutura do átomo, vamos entender mais um pouquinho agora como funciona a distribuição eletrônica, criada aí por Linus Pauling. Então, aparentemente, ela tem uma
uma configuração um pouquinho diferente, assusta um pouco. Continuando aí a nossa aula sobre estrutura atômica, nós vamos entender agora como um pouquinho. Continuando aí a nossa aula sobre estrutura do átomo, vamos entender um pouquinho agora como é que funciona. Continuando aí a nossa aula sobre estrutura do átomo, vamos entender um pouquinho como é que funciona a distribuição eletrônica criada por Linus Pauling. Então, vamos analisar aqui. Bem, uma das situações, né, que os químicos, analisando a estrutura do átomo, não conseguiam resolver logo de imediato, é explicar como é que os átomos se localizavam ao redor dos prótons e nêutrons. Lembra que a estrutura do átomo é o seguinte: o núcleo com prótons e nêutrons, e na eletrosfera, ao redor desse núcleo, os elétrons. E os elétrons ficavam saltando entre as camadas. Qual era a grande questão a seguir? Como esses elétrons saltam entre as camadas, onde eles estão, qual é a posição exata deles, quantos são, enfim. Tudo isso era algo a ser descoberto, né? Era um questionamento. Então, o cientista Linus Pauling, ele monta uma teoria chamada de distribuição eletrônica, que até os dias de hoje é a mais aceita, levando todas essas questões dos elétrons em consideração. Então, ele consegue, né, indicar a quantidade de elétrons que existem, consegue encontrar a posição deles, consegue mensurar como é o salto e como a quantidade de energia é liberada. Então, tudo isso ele consegue montar a teoria e consegue comprovar. E por isso essa teoria é mais aceita. E para comprovar isso, ele monta um diagrama. E esse diagrama ele consegue colocar em ordem, né, crescente de energia todos esses elétrons que estão distribuídos aí nas camadas do átomo. E à medida que tudo foi passando, né, e que a ciência, gente, foi se modernizando, a tecnologia também foi evoluindo, cada vez mais esse modelo foi ganhando força e ganhando o seu atestado de veracidade, né? As pessoas no meio científico começaram a aplicar todo esse conhecimento através de experimentos e foram vendo que dava cada vez mais certo. E é graças a esse conhecimento também que hoje nós conseguimos ter dispositivos eletrônicos em nossas casas que facilitam as nossas vidas de forma imensurável, né? Por exemplo, um computador onde vocês devem estar assistindo essa aula, ou o celular, ou a televisão, enfim, todos esses aparelhos, eles nasceram a partir dessa ideia aí, de distribuição eletrônica, porque todos esses aparelhos que nós usamos são eletroeletrônicos, concordam comigo? E eles funcionam dessa maneira, todos eles são formados por átomos. Esses átomos, né, no caso do computador, do telefone celular, que tem a bateria de lítio, tem o alumínio, tem o ferro, tudo isso na composição dos aparelhos, saltam entre as camadas, liderando essa energia, e é a energia que se acumula na bateria, e essa bateria que põe o aparelho para funcionar. Né? Então, como saber quantos átomos usar, qual a distribuição que deve ser feita, enfim, Linus Pauling resolveu esse problema para a gente lá na primeira década, né? Na primeira década não, mais ou menos lá nos anos de 1940, 50, por aí, né? Ele faleceu em 1994 e deixou esse legado aí para essa geração aplicar, a geração de vocês, né? Que agora já tem tudo na mão, tem o conhecimento, é só desenvolver. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa distribuição? Vamos lá. Primeiro, ele organiza os elétrons em camadas, coisa que Bohr já tinha feito, né? Lá no modelo atômico, lá atrás. Quais são essas camadas? Camada K, L, M, N, O, P e Q. Ele quis dar nome de letras do alfabeto para as camadas, tá bom? São esses nomes aí. Então, são 7 camadas, cada uma tem o nome de uma letra do alfabeto, começando a partir da letra K. K, L, M, N, O, P, Q. Então, 7 camadas significam 7 níveis de energia. E nessas 7 camadas estão localizados os elétrons. Agora, cada camada tem o seu nível de energia específico. Vamos ver. Primeiro nível de energia, na camada K. Quantos elétrons eu posso ter? 2.
Aqui, ó, só seguir a sequência, ó. Ok? Então, primeiro nível de energia, primeira camada K, nível de elétrons, 2. Vou para a segunda camada. Minha camada é um pouquinho mais energética. Eu tenho na camada L o limite de 8 elétrons. Terceira camada, segue também com o nível de energia aumentando. Camada M, 18 elétrons. Camada N, 32. N e O, 32 elétrons, são as mais energéticas. À medida que elas vão se afastando do núcleo, elas perdem energia, perdem força, então elas reduzem a quantidade de elétrons aqui. Então, camada P, 18 elétrons, camada Q, 2 elétrons, ok? Mas a gente vai ver um detalhezinho sobre essa última camada aqui, mas lá na frente eu vou falar para vocês, porque está escrito aqui, ó, alguns autores admitem até 8 elétrons, a gente vai ver o porquê disso aí, tá bom? Então, essas são as camadas com seus nomes e com a quantidade de elétrons que ela suporta. Vamos dar sequência? Até aqui entendido? Vamos lá. Ele também dá nomes aos subníveis de energia. Então, nós temos 7 camadas, cada uma delas com uma letrinha, letra do alfabeto, e em cada camada eu tenho um nível de elétrons, nível de energia, que vocês já viram lá no slide anterior. Qualquer dúvida é só voltar no vídeo. Agora eu vou ter subníveis também. Então, o Linus coloca subníveis de energia. Subnível S, subnível P, subnível D e subnível F. Esses nomes, eles são nomes em inglês, tá, gente? Então, Sharp, Principal, Diffuse e Fundamental. Então, são 4 letrinhas do alfabeto também, só que cada uma com sua característica diferente. São ordens crescentes de energia para todas elas, tá? Então, recapitulando, 7 camadas, cada camada tem uma letra do alfabeto, cada camada tem a sua quantidade de elétrons limite e a camada agora também tem um subnível. Vamos lá, nesse subnível eu também vou ter um número máximo de elétrons. A camada S vai suportar 2 elétrons, a camada P 6, a camada D 10, a camada F 14. Seguindo, agora eu vou começar a montar o diagrama, mas não se assustem, calma que dá para entender. Organizei aqui 7 camadas, vou colocar na minha primeira coluna, número 1 ao 7 camadas organizadas. Elas são as 7 camadas do primeiro nível, do nível S. Então, todas têm a letrinha S. Vou para a minha segunda parte, meu subnível P. Só que agora eu vou começar a partir da segunda camada. Terceira parte, meu subnível D. Deixa eu voltar aqui. Aqui, subnível P. Depois, terceira parte, subnível D. E o meu último subnível F, tá? 4 subníveis, 7 camadas. Minha ordem crescente de energia será 1S, 2S, 2P, 3S e assim consecutivamente. Vamos ver como é que isso se aplica na prática, fazendo a distribuição dos elétrons. Olha aqui. Eu agora quero fazer a distribuição eletrônica do potássio, que tem um número atômico com 19 elétrons, né? Que também é igual ao número de prótons. Como é que eu vou fazer? Eu já sei que o potássio tem um limite de 17 elétrons. Mais do que isso ele não pode passar, ele não consegue suportar. Então, eu tenho que fazer uma distribuição limite até 19. Como eu vou começar essa distribuição? Pegando a primeira camada no primeiro nível de energia. Eu sempre começo daqui, ó, pela camada K. A minha camada K suporta quantos elétrons? 1s, 2. Então, eu venho aqui, ó, 1, coloco ela, 1s, 2.
Cheguei no 19 elétrons? Não, ainda me faltam 17. Vou para a segunda camada. Sendo que quando eu for para a segunda camada, eu não venho para essa sequência aqui, ó. Eu sigo na diagonal. Então, primeiro eu vou usar uma diagonal. Depois eu vou usar a segunda diagonal. Na minha segunda diagonal, eu tenho 2S2. Aí, eu venho aqui e coloco 2S2. É o meu próximo número aqui, ó. Agora, eu vou para a próxima diagonal, que começa aqui, ó, lá em cima. Minha próxima diagonal começa com 2P6. Muita atenção a isso, gente, porque o principal erro nesse tipo de distribuição é a gente vir para a camada da frente, descer aqui, ó. E não é assim, a gente vai para a diagonal, começa lá pela ponta, lá pelo final. Então, na minha próxima diagonal, eu tenho 2P6. Parei aqui no 2P6. Vamos ver quantos elétrons eu já tenho? Ó, fiz 2S2, 2P6. Agora, eu vou começar a somar o númerozinho daqui, ó. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Então, até agora eu distribuí 10 elétrons. Ainda faltam 9. Lembra que o meu objetivo é chegar, ó, 19. Vamos lá? Continua a distribuição. Vou para a próxima diagonal. Tá aqui, ó. Minha próxima diagonal tem 3S2. Coloco aqui, 3S2. Agora sim, venho para a próxima diagonal. Na próxima diagonal aqui em cima eu tenho 3P6. E aí, até agora, quantos elétrons eu tenho na minha camada? Vamos lá, tinha 10, né? 10 mais 2, 12. 12 mais 6, 12 mais 6, aqui, 18, concordam comigo? Cheguei no 18, tô quase lá no 19, tá faltando um elétron. Aí, eu venho aqui para o meu diagrama. No diagrama, o meu próximo valor é 4S2. Se eu colocar aqui o 4S2, eu vou ultrapassar o número de elétrons, eu vou ter a distribuição de 20. E eu não quero a distribuição de 20, eu quero a distribuição de 19. Então, para esse caso aqui, eu só vou pegar a quantidade de elétrons que é necessária para mim. Eu só preciso de 1. Então, aqui eu venho e só coloco 1 elétron. Vai ficar 4S1, ok? Sigo aqui a minha contagem agora. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 1, 19. Finalizei aí a distribuição eletrônica seguindo, obedecendo aqui à risca o diagrama. Entenderam, gente? Então, não é muito difícil de se aplicar. Basta a gente ter atenção e ter em mente o funcionamento do diagrama. Mais uma vez, oriento a vocês que peguem esse diagrama, coloquem ele no caderno, escrevam a primeira vez, depois apaga ele, escreve de novo, tenta decorar, né? Claro que vocês vão ter acesso à tabela periódica, a gente vai aprender como é que funciona, tudo, mas quanto mais vocês pegarem facilidade de manuseio, de entendimento desse diagrama, será muito melhor para vocês. Lembrando que o ensino médio vocês vão ver muito a aplicação desse diagrama, tá? Então, aqui eu tenho distribuições eletrônicas já prontas. Tenho a do sódio, aqui, ó. Eu lembro que eu tenho que distribuir 11 elétrons, fiz aqui a distribuição do diagrama. Tenho quando o sódio perde elétrons, tenho a distribuição do ferro, tenho quando o ferro perde elétrons. Quando isso acontece aqui, gente, ou é cátion ou é ânion, eu venho e tiro um elétron aqui do final, tá? Então, é bem simples de se entender. Basta a gente ter prática. Mais uma distribuição aqui, ó, uma distribuiçãozinha já pronta. Todas elas são feitas lá com base no diagrama de Pauling, lá daquele que a gente viu lá atrás, ok? Então, essa é a maneira como a gente faz a distribuição eletrônica. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido, pratiquem bastante e tenham atenção nos exercícios
que eu vou estar passando para vocês. Vamos aí aos exercícios. Vocês vão estar fazendo a página 93 do livro, toda ela, né, tanto sistematizar quanto o refletir, e vão estar fazendo para mim também, no caderno de vocês, a distribuição de 5 elementos químicos. Então, eu vou pedir para vocês anotarem aí rapidinho os elementos químicos que vocês vão estar fazendo essa distribuição eletrônica com base no diagrama. Então, o primeiro elemento químico é o magnésio, o segundo elemento químico é o oxigênio, o terceiro elemento químico é o flúor, o quarto elemento químico é o sódio. Vocês vão fazer no caderno e assim que estiver tudo prontinho, tanto a atividade do livro quanto a atividade do caderno, vocês vão tirar uma foto e me enviar como anexo pela plataforma. Espero aí, fico na guarda dessas atividades de vocês. Eu vou estar digitando também aí algumas coisas para ficar mais fácil de vocês memorizarem, tá bom? Então, muito obrigada, gente. Até as nossas próximas aulas.